Quem vos fala o faz a partir de um ponto de vista peculiar, que não é propriamente o acadêmico, o do especialista, nas assim chamadas ciências humanas, mas sim o de um intelectual que tem pela frente a resolver uma questão concreta. A questão de buscar estabelecer um diálogo transcosmológico para que as potências do mundo mágico nos ajudem a preservar, tanto para nós brancos quanto para os povos tradicionais, a possibilidade de criação de mundos melhores para as gerações futuras. Ora, para que tal propósito possa acontecer, pareceu-me ser imprescindível começar a abordar a questão do diálogo a partir do desencontro entre técnicas e tecnologias muito diversas, mas contemporâneas, entendendo, porém, que em todos os casos, como afirmou com força Gilbert Simondon, a técnica é a mediação entre o homem e a natureza, um misto estável do humano e do natural. A atividade técnica, escreve o filósofo, vincula o homem à natureza. Fim de citação. Sabemos, graças ao perspectivismo ameríndio estabelecido por Eduardo Viveiros de Castro, que os sentidos dos termos homem e natureza não só não são os mesmos, como divergem radicalmente quando passamos da cosmologia ocidental para as cosmologias dos povos indígenas. Porém, creio que a filosofia de Simondon é a que melhor autoriza uma aproximação positiva entre eles, através da atividade técnica. Assim, na prática, o parti pris adotado foi o de que o diálogo transcosmológico entre brancos e índios deveria considerar o modo como um grupo de civilizados educados e de xamãs Yanomami se relacionam com a natureza, operando, junto com ela, dispositivos técnicos que ambos, homens e natureza, produzem e que, por sua vez, produzem devir, transformação, mundos. Muitas vezes, quase sempre, o encontro de brancos e índios mediado por tecnologias ocidentais e mágicas é um desencontro, para não dizer mal-encontro, uma relação carregada de negatividade para os índios e, portanto, destrutiva. Nosso desejo, e ao mesmo tempo nosso desafio, era tentar fazer com que essa relação fosse positiva, por e para si mesma, em sua imanência, e assim sendo afirmativa para os interlocutores de ambos os lados. Atendendo a um pedido de Davi Copenaua, conseguimos condições para realizar, em março de 2011, um encontro de 37 xamãs de todo o território Yanomami, na aldeia de Uatorique, situada quase na fronteira com a Venezuela, no estado de Roraima. Mas para justificar a empreitada junto às instituições que a financiavam, propusemos a realização de um filme sobre o xamanismo. Os Yanomami concordaram, pensaram que este poderia ajudá-los em sua permanente campanha pela defesa do território, procurando tornar conhecido e reconhecido mundo afora o valor de sua cultura. Vieram, então, os xamãs Yanomami, com suas técnicas ancestrais, e chegamos nós, os brancos, com nossas máquinas digitais, na aldeia de Uatorique, que quer dizer Morada dos Ventos, em plena terra floresta. Eles com seus modos próprios de produzir imagens, nós com os nossos. O mote de nossa conversa, de nosso entendimento, desentendimento, configurou-se precisamente como a geração da imagem. A imagem desempenha no xamanismo Yanomami um papel central e especialíssimo. O antropólogo Bruce Albert, que trabalha com essa etnia há mais de 30 anos e que participa de nosso projeto, a definiu com grande precisão da seguinte maneira.
Vou citar. As imagens que Yanomami se chamam Utupe, que os xamãs Yanomami invocam, fazem descer e fazem dançar, no sonho ou no transe, são essencialmente, mas não só, as dos ancestrais humanimais que viviam no tempo das origens. De tais imagens, diz que tem valor de espectro dos seres primordiais, dotados de uma pele, corpo, humana e de um nome, identidade animal. Elas são percebidas pelos xamãs sob a forma de uma infinita multiplicidade de humanoides minúsculos, enfeitados com pinturas corporais e ornamentos de luminosidade ofuscante. Tais seres imagens corpusculares, espécies de quanta mitológicos, povoam o mundo em estado livre, envolvidos numa incessante atividade de jogos, trocas e guerras que sustenta a dinâmica dos fenômenos visíveis. Uma vez instalados durante a iniciação numa morada celeste associada ao jovem xamã, eles se tornam seus filhos, entre aspas, uma forma aparentada das imagens humanimais do primeiro tempo. Segundo o jargão etnográfico, eles são, então, espíritos auxiliares, chapiripe. Assim domesticados, os chapiripês são selecionados e combinados em cada sessão xamânica, segundo seus atributos e suas competências. Em função das necessidades do momento, eles servem como referentes interpretativos e vetores de intervenção para os xamãs que com eles se identificam no transe. Bruce Albert alerta para os mal-entendidos que o emprego da própria noção de imagem provoca nesse contexto, pois os Yanomami também utilizam o termo Utupe para designar todas as nossas manifestações iconográficas, imagens no papel ou digitais, animadas ou não, bem como as representações plásticas, desenhos, gravuras, pinturas, estátuas, ou modelos reduzidos, jogos ou miniaturas. Além disso, o termo também designa o reflexo de uma pessoa na água ou num espelho, a sombra ou o eco, a imagem do som, e as gravações sonoras, imagens de falas. Por fim, escreve o antropólogo, além de sua acepção relativa ao valor de espectro dos ancestrais humanimais, o tupê também designa um componente ontológico fundamental de todo existente, a imagem do corpo e a essência vital associada ao sangue e à energia corporal. Por tudo isso, o tupê é um tipo de imagem que não pode ser confundido com nossas noções de representação. Segundo Bruce Albert, esse modo fundamental de ser imagem, ancestrais humanimais e o constitutivo da pessoa, ao qual o ver xamânico do sonho e do transe dá acesso, constitui o centro de gravidade do pensamento ontológico e cosmológico Yanomami. Mas, adverte o antropólogo, mesmo procedendo de sonhos ou induzida por alucinógenos, essa imagem também não deve ser compreendida como nossas usuais imagens mentais ou visões interiores. Com efeito, escreve Bruce Albert, as imagens dos seres primordiais descritas pelos xamãs com grande profusão de detalhes estéticos o são, antes de tudo, a título de percepções diretas de uma realidade externa absolutamente tangível. O ver aqui é autenticamente conhecer. Além disso, elas também são tornadas visíveis para o público das pessoas comuns que assistem às sessões dos xamãs, quando estes se assimilam, durante o transe, aos seres imagens mitológicos que fazem dançar. Através dos cantos e da coreografia associados a cada um de seus chaperipe,
eles próprios se tornam verdadeiros corpos condutores dos ancestrais humanimais. Bruce Albert distingue, então, dois modos principais de identificação com os seres e imagens primordiais durante as sessões xamânicas. E são eles que me interessam particularmente aqui, porque implicam uma questão de modulação que eu gostaria de aproximar das reflexões de Gilbert Simondon e de Etienne Souriau, no primeiro caso sobre o acoplamento homem-máquina, no segundo, sobre a obra de arte como obra por fazer.